Inscreva-se, curta, comente, compartilhe e lembrando que também nós estamos em todos os aplicativos de áudio da sua preferência. Vai lá e procura EP Grupo que você vai encontrar, são diversas entrevistas rápidas, super objetivas e que nós aqui do EP Grupo adoramos fazer. E hoje o nosso bate-papo é com a Ana Fossati, que é uma profissional de marketing com sólida experiência em gestão de marketing, marcas, produtos, vivenciada em grandes multinacionais de bens de consumo. Atualmente ela trabalha como gerente de marketing da Nissin, que é uma empresa do grupo japonês Nissin Foods, que se consolidou no país como líder no segmento de macarrão instantâneo. A sua experiência abrange desde o desenvolvimento de planos estratégicos para as marcas até a ativação, certo? Isso aí. Qual que foi sua trajetória para tornar-se uma expert em marcas? Conta um pouquinho pra gente. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite para estar aqui conversando com vocês, né? É uma delícia a gente falar um pouquinho de marketing, de marcas, né? Que é uma paixão. E aí, enfim, desenvolvi toda a minha carreira trabalhando com marketing, então o tempo todo, acho que sempre com produtos de giro rápido, com alimentos, então a gente vai aprendendo, talvez, né? Acho que a primeira coisa a trabalhar com essas marcas e a fazer as conexões com os consumidores. E quem me dera, acho que ser uma especialista em marketing, na verdade acho que eu sou em marcas, né? Eu acho que eu sou uma grande apaixonada por marcas. E o que eu tenho, pensando até um pouquinho nessa minha trajetória, nesses anos, né, mais de 20 anos de mercado, o que a gente vê é que essa relação do consumidor com as marcas acabou mudando bastante, né? Se antes a gente tinha uma marca ali que acabava falando de uma forma ali muito mais unilateral, enfim, hoje a gente tem muito mais participação dos consumidores nessa construção, nessa gestão da marca. Então acho que é um pouco isso, é a gente seguir aprendendo, né, e se apaixonando cada vez mais por esse trabalho de gestão de marcas e que no fundo é uma conexão com os consumidores que a gente faz. E você está desde 2019 na Nissin, é isso? Exatamente. E antes da Nissin, qual foi a empresa que você trabalhou? Outras empresas de alimentos. Exatamente. Tá ótimo. Me fala hoje qual é a origem do macarrão instantâneo e em que contexto o produto chegou ao Brasil? Perfeito. É bem interessante a gente contar um pouquinho da nossa história, porque o macarrão instantâneo ele nasceu de uma observação de uma necessidade ali de pós-guerra. O nosso fundador, o Sr. Momofukuro Ando, né, no Japão, a gente tinha ali um cenário de restrição de alimentos e ele entendeu que tinha sim uma demanda, tinha uma oportunidade para atender ao povo japonês naquele momento, né? Então, como é que ele poderia criar um produto que fosse algo que o consumidor japonês já era apreciado pelo consumidor, que era o macarrão, mas ao mesmo tempo que fosse acessível, que fosse seguro, que fosse de fácil preparo. Então foi bem isso, é interessante porque a gente tem um propósito aqui nesse nascimento do produto que é muito legal, né? Foi muito com base nessa situação difícil de Japão pós-guerra que ele criou o produto. E a gente tem aí um produto então que está no mercado até hoje, também no mercado brasileiro já há algumas décadas, e que é muito interessante, mas a gente segue com fazendo o tique ali de todas as nossas, essas premissas que ele colocou para o produto. Então a gente está preocupado em entregar um produto que seja saboroso, mas que seja acessível, que seja seguro, né, que seja fácil de fazer, que seja conveniente para você fazer. Então a gente acaba fazendo todos esse checklist, digamos, para cada lançamento que a gente tem hoje. Muito bacana, adorei. Quais são as atuais marcas de lime que compõem a linha da Nissin hoje? Olha, hoje a gente tem 10 marcas, então a gente pode dizer, a Nissin aqui no Brasil acaba atuando com bastante profundidade, digamos, tem um portfólio bastante profundo no segmento de macarrão instantâneo. A gente tem a nossa linha carro-chefe, eu diria, né, que é Nissin Lamen, que realmente foi o primeiro lançamento. Hoje a gente tem uma oferta aí de Nissin Lamen com 11 sabores, então realmente é a ideia realmente é oferecer para o nosso consumidor diferentes sabores para essa linha. E aí a gente tem outras opções, né? Então temos também, por exemplo, uma linha regional no Nordeste, para entregar já um sabor mais regionalizado para a região, que é nosso sabor. A gente tem, por exemplo, outras linhas como cremoso, que a gente busca entregar um produto mais com outro tipo de perfil justamente com cremosidade diferente.
A gente tem hot, por exemplo, para quem gosta de picante. E também temos, né, a gente separa um pouquinho a linha pacotes e a linha de copos. E quando a gente fala de copos, a gente está falando de Cup Noodles e de UFO, Sim. que são outras duas linhas que eu diria que, se for possível, né, ser ainda mais prático, porque além de tudo a gente não tem a questão de preparo de ter que usar panela, de ter que usar prato, enfim, elas são até linhas que a gente oferece em eventos, por exemplo, porque ela está muito naquele momento on the go até, né, que você consegue pegar ali o produto, já sair, comer, enfim, ela é ainda mais prática e até muitas vezes, né, se você for, por exemplo, para algum lugar que você não tem acesso a uma comida, você consegue levar e basta colocar água quente que você consegue preparar esses produtos também de uma forma muito fácil. Sim, prático. Exatamente. Então, na verdade, prático. Exato. Essa molecada aí, eles querem isso. Então, em casa, vai lá, pega, faz na hora, come, vendo televisão e acabou, né? Exato. E segurança também, seguro e prático para você fazer. Muito legal. Aqui no Brasil, quem que é esse consumidor de lamen? Idade, como é? Você tem um perfil? Olha, até interessante isso, porque como a gente fala, quando a gente está falando de macarrão instantâneo no Brasil, é uma categoria que tem uma penetração já nos lares muito grande. Então é uma categoria bastante consolidada e que tem também uma frequência de compra já relativamente alta. Então no final, se a gente for olhar o perfil, é até difícil encontrar um perfil único, porque realmente é uma categoria que está no dia a dia do brasileiro. Né? Então acaba sendo, e é óbvio, né, que o brasileiro ele acaba tendo as suas particularidades. Sim. Quando a gente está falando do consumo da categoria, mas então a gente encontra, por exemplo, algumas diferenças de consumo por região, mas ela está realmente no dia a dia do brasileiro. Então é muita gente que consome, zero assim. Zero não, mas é muita gente, que ótimo. Qual que é o atual panorama hoje da Nissin Foods do Brasil? Fábrica, fala um pouquinho sobre como é essa estrutura e como é que está hoje o panorama. Tá, hoje a gente tem 2 fábricas aqui no Brasil, um escritório em São Paulo, e aí acho que quando a gente fala um pouquinho de Nissin, a gente fala de uma marca que tem uma distribuição também bem forte, né? A gente está realmente na maioria dos pontos de vendas, então o portfólio completo nem sempre a gente consegue colocar, mas a gente tem sem dúvida o nosso carro-chefe, né? O Galinha Sim. Caipira, presente aí geralmente em muitos pontos de vendas no Brasil, porque é o que a gente falou, é um produto que faz parte do dia a dia, as pessoas preparam de uma forma rápida, as pessoas têm até o seu jeitinho de fazer, né? Então às vezes a gente tem consumidores que preferem tirar todo o caldo do produto, tem outros que preferem deixar todo o caldo do produto, então a gente tem algumas particularidades aí pelo Brasil, mas sempre com essa distribuição nacional muito forte. Muito bom. Bom, a inovação e a comunicação são 2 pilares de destaque para quem acompanha a atuação de vocês no mercado, né? Variedade, sabores, texturas, formatos de macarrão instantâneo, entregue sempre por meio de campanhas completas e com total sinergia. Qual que é a dinâmica dessas 2 áreas que realizam esse trabalho incrível? Como é que é essa dinâmica lá dentro? Vamos lá. Acho que a primeira questão é justamente a gente está super antenado com tudo que está acontecendo no mercado e principalmente com o nosso consumidor. Então a gente tem desde pesquisas que a gente faz ad hoc, o nosso saque que está atento o tempo inteiro, a escuta, né, a escuta social ali das redes. Então o tempo todo realmente está muito antenado com tudo que está acontecendo, porque essa conexão da marca tem que seguir verdadeira, né? Então para isso a gente tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo com esse consumidor. Sim. Né? E aí falando um pouquinho, acho que é até interessante dividir aí justamente os dois pilares do jeito que você comentou. Quando a gente fala de inovação, a gente fala muito do produto em si e como é que a gente consegue seguir, pensando até naquilo que eu mencionei, né, de uma categoria que já é consolidada, que já tem aí uma penetração no país, enfim. Então como é que a gente consegue inovar no produto, oferecendo ou melhorias no produto que já existe, ou mesmo novos sabores, né? A gente tem, por exemplo, sabores regionais, como a gente lançou de feijoada, que é algo completamente, né, Cup Noodles feijoada, que é algo completamente típico aqui, foi desenvolvido aqui para o brasileiro. A gente tem, por outro lado, o lamen doce, que foi uma tentativa nossa de fazer algo bastante diferenciado, bastante disruptivo.
Então, por um lado, acho que é isso, essa inovação justamente para trazer coisas novas para esse consumidor e reconquistar esse consumidor o tempo todo. E por outro, quando a gente está falando de marca, de comunicação, já é realmente esse desafio de seguir relevante, né, pensando a marca, crescendo o engajamento da marca com os consumidores, com os internautas. Então a gente está ou via campanhas digitais, ou algum investimento que a gente faça em TV, ou mesmo nos eventos, como você mencionou. Então a ideia é a gente estar presente, próximo ali do nosso target, para fortalecer sempre essa conexão com a marca em si. E como é que é essa estratégia que envolve a inovação e comunicação, as mais recentes, aí os resultados? Não sei se você tem ou pode dizer um pouquinho, né? Porque hoje eu acho que o digital é um grande desafio para todos nós, né? Exato, exato. Olha, eu acho que a gente pode mencionar alguns cases. Então, por exemplo, a gente tem uma campanha que nós fizemos que foi até premiada de Nosso Sabor, que é a nossa marca do Nordeste. A gente queria realmente trazer algo bem mais regionalizado, né, ali para aquela região, falar muito mais, de uma forma muito mais local, ali com aquele consumidor. E a gente fez uma parceria com o pessoal do Fundo de Quintal OFC, que é um grupo do Maranhão. Então deu super certo, porque foi justamente isso, como é que a gente consegue trazer realmente esse cuidado, né, esse olhar realmente local e trazer um pouquinho disso para a marca, né? Que inclusive é produzida lá na região também, a gente tem uma fábrica lá na região. Então acho que essa foi uma campanha que deu bem certo. E por exemplo, quando a gente fala de ativações, a gente tem os eventos, então a gente esteve presente agora recentemente no The Town, por exemplo, e outros eventos, outros festivais, porque também é um pouco isso, como é que a gente consegue estar em eventos, gerando experimentação do produto e novamente presente no momento ali de contato emocional, né, do consumidor com a marca. Muito legal. Bom, você tem uma parceria de longa data que a gente estava até conversando com o Maurício de Souza Produções, do Macarrão Instantâneo da Turma da Mônica e recente da Turma do Chico Bento. Exato. Não é? Qual é a sua análise sobre essa parceria? Fala um pouquinho deles. Bom, como você mencionou, é uma parceria de longuíssimo prazo, né? Já tem décadas. Acho que, primeiro, realmente, a gente fica bastante contente de estar com essa parceria. A Turma da Mônica, né? Acho que os personagens, eles são queridíssimos, né? Seguem queridíssimos por gerações. Então, eu curti a Turma da Mônica na minha infância, os meus filhos curtem agora. Então, é muito gostoso, acho que você trabalhar com personagens que são tão queridos. Hoje a gente oferece, então, como Turma da Mônica, um produto que tem um sabor mais suave. Então a gente tem ali 3 opções, né? Tomate, o carne e o galinha. E como você mencionou, recentemente lançamos o Chico Bento até como uma opção também de um sabor que lembra um pouquinho um outro tipo de receita da fazenda, né? Né? Então a gente tem ali o milho na manteiga, por exemplo, tentando realmente trazer uma outra proposta também para complementar essa linha. E eu acho que tem uma questão que a gente se preocupa o tempo todo, que é trabalhar de uma forma bastante responsável, entregando uma qualidade inegável para essa linha, né? Então acho que tem dado certo até então, né? Que ótimo! Vocês já realizaram outras iniciativas envolvendo licenciamento ou collabs? Também conversamos um pouquinho antes, mas acho que é uma hora boa de falar sobre isso. A gente até comentou aqui brevemente antes. A gente está num mundo muito de colaborações agora, né? Então acho que acaba sendo um pouco isso, não é simplesmente a marca sozinha, mas é a marca cooperando com outros parceiros e até com o consumidor, né? Deixa eu até aproveitar e comentar, a gente fez um lançamento que foi Misturioso, que a gente fez uma votação para o consumidor eleger alguns sabores, né? Misturando sabores de lamen, então também tem um pouquinho dessa, vamos dizer, uma cocriação aí com o consumidor, que é muito legal. E a gente fez pontualmente, então, por exemplo, agora fizemos uma parceria com uma outra marca de games para a BGS e é um pouco isso, eu acho que está aberto para essas collabs, essas parcerias pontuais, enfim, e que principalmente a gente entende que tem um consumidor lá na ponta que vê sinergia nessas duas marcas, né? Acho que isso é sempre o que é o gancho principal, que essa pessoa que está lá na ponta consiga entender que essas marcas têm sinergia e elas trabalhem bem, elas funcionem bem.
Então, acho que vocês vão estar agora na CCXP, não é? isso. E lá você vai levar o produto para fazer exposição? É uma venda ou é degustação? Como vai acontecer? O que vai acontecer lá dentro? Quando a gente está tanto na BGS como na CCXP, a gente faz venda do produto. Tá. A ideia é que a gente venda o produto por um preço acessível também, né? Até porque, de novo, isso faz parte dos nossos valores, então a gente oferece também o produto lá por um preço acessível, mas a ideia é sempre levar uma ativação, como a gente fez agora. Então a gente tem um espaço que a gente tem algumas ativações, algumas brincadeiras realmente para o consumidor se divertir, né, não simplesmente consumir o produto. E aí a gente tem também a loja oferecendo todo o nosso portfólio de Cup Noodles e de UFO. Ah, ótimo. E me fala uma coisa, vocês têm tido empresas solicitando uma colaboração, fazendo uma collab ultimamente? Tem tido procura disso? Por enquanto não. Não. Mas olha, uma chance tem, tá? Primeiro que você está no Brasil inteiro. Exato. Né? A sua marca é simplesmente incrível, todo mundo conhece. Estrategicamente só precisa entender o que é que combina com o Nissin. Exatamente. Eu acho que esse é o maior desafio. Exatamente. Saber o que é que realmente vai combinar. E é um pouco o que a gente falou, né? Acho que para funcionar para o consumidor é bem importante que as marcas tenham essa afinidade, né? Sim, porque esse é o propósito de uma collab, né? Primeiro ter essa sinergia, acho que pensar alguma coisa fora da caixa, diferenciado. Nossa, acho incrível. E pensar fora da caixa com a gente, viu? A gente adora, né? A gente gosta bastante de fazer coisa bem. Como é que é a sua equipe hoje? Você tem muita gente lá pensando, te ajudando? Olha, a gente tem uma equipe até bastante enxuta, eu acho, para a área, mas é bem interessante que como a gente tem essa cultura japonesa, né? A gente tem o nosso diretor também é japonês, enfim, eu acho que a gente acaba trazendo um pouquinho dessa cultura de enxergar as coisas de uma forma diferente, de questionar, de brincar. Toda a comunicação até da Nissin, ela tem também um toque de brincadeira, né, de diversão, e é uma coisa que vem do Japão, da Nissin Japão, e a gente segue aqui também, né, de ver tudo de uma forma mais fã. Muito legal, você sabe que eu acho que a cultura, né, oriental, os japoneses têm uma coisa muito diferente, né? Eles têm uma força muito grande, eles têm valores muito incríveis. Tanto é que hoje os próprios animes, que tem tantos aí japoneses, eles têm uma história. Eles são... Eu vejo essa moçada toda, essa geração Z, o quanto eles gostam e aproveitam. Meu filho tem 32 anos e ele é fã do Japão. Eu falo para ele, você tem que ter um pezinho no Japão. Uma hora ele foi na casa de um amigo, então ele amou o Japão e ele tem essa coisa, e ele é fã de Nissin, tá? Então, legal. E ele compra já só para pôr água, porque ele mora sozinho, então ele põe, então é muito prático. E realmente ele gosta. Que e legal. tem todo esse propósito, essa coisa, né? Eu acho que é muito bacana. Se a empresa pensar em fazer uma colaboração com vocês, não tenho dúvida que vai ser incrível. Que bom. Bom, e para finalizar, conta alguma novidade aí que você pode antecipar para todo mundo por aqui? Vamos lá, bom, acho que a gente está sempre, vou dar um spoiler aqui, né, mas a gente está sempre, como eu disse, buscando inovação. Então a gente tem uma inovação chegando daqui a pouquinho para a linha Lamin, pensando um pouco no território de picância, né, que é um território que a gente entende que o brasileiro também gosta bastante. Então vai ter novidade sim por aí, né? E ao mesmo tempo a gente está também com a participação confirmada em alguns eventos e também tentando buscar cada vez mais inovação para as nossas participações. Então pronto, então vocês já esperam aí o picante que vai acontecer. Exato. Ana, quero te agradecer essa oportunidade, muito bacana, adorei. Acho que é sempre uma aula conversar com profissionais aí que estão super engajados na marca, fazer acontecer, inovar. Adorei, muito obrigada. E eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigada. Pessoal, e aí se você quiser estar aqui conosco, contar o seu case, bater um papo e contar um pouquinho e estar aqui, mande um e-mail pra gente que nós entraremos em contato. Muito obrigada.